Glórias a Deus, o Espírito Santo, através da vida do pastor Carlos, já preparou o terreno. Porque hoje o Senhor vai tratar conosco sobre paternidade e sobre a palavra nos confrontar. E teve uma vez na minha vida que o Senhor me deu uma direção para levar uma palavra para uma pessoa que eu estava ministrando um curso. E eu não levei, eu não entreguei, porque era uma palavra de confronto. E eu tive medo de perder o relacionamento e eu fui para casa. Que vergonha que eu fiquei do Espírito Santo. Eu me senti tão envergonhada. E eu pedi para o Senhor me dar uma outra oportunidade para ministrar aquela palavra para aquela pessoa que ela precisava ouvir. E o Senhor me deu. E eu ministrei. E eu perdi o relacionamento com a pessoa. Mas eu entreguei a palavra. E hoje, amados, a palavra para a igreja será uma palavra que nós temos que estar com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor vai tratar conosco. Aquilo que o Senhor quer tratar. E eu já quero dizer de antemão que o Senhor começou primeiro comigo. O Senhor começou primeiro com a minha casa, apontando lá na minha casa as coisas que precisavam mudar. As coisas que precisavam ser ajustadas, que estavam fora do padrão, que nós não estávamos fazendo da maneira correta. Já conseguimos ajustar tudo? Não. Estamos nos esforçando para ajustar? Sim. Então, é nesse sentido. E, diante disso, eu te convido a fazer uma oração repetida, se assim você entender. E preste atenção, muita atenção. Todas as vezes que alguém te convidar para fazer uma oração repetida, antes de você repetir, preste atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está declarando. Às vezes pode ser uma palavra de engano, de laço, de algo que você está falando e dando legalidade com a sua boca. Amém? Então eu te convido a repetir assim: Senhor, eu abro a minha mente e o meu coração para tudo aquilo que vier do Senhor, para ser tratado no meu coração e no meu entendimento, através da palavra que será ministrada agora. Tudo que vier de homens, que não entre no meu coração. Mas tudo que vier direto do teu trono, que fique gravado, assim como o Senhor gravou, com o seu dedo, nas tábuas da lei, assim fique gravado no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra em Deuteronômio, capítulo 31. Aqui nós vamos ler três versículos para começar. O versículo 14, a gente vai ler o 16 e o 20. Deuteronômio 31, versículos 14, o 16 e o 20. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Moisés: Eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. 16. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer, e então esse povo se levantará, se prostituirá, seguindo deuses estranhos, na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que eu fiz com eles. No 20. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. Amém? Podem se sentar, amados.
Eu já li muitas vezes esse livro de Deuteronômio e eu ficava tão mexida com isso, sabe? Que Deus chegou e falou para Moisés: você vai morrer. Você vai morrer. Vocês já imaginaram Deus chegar, ou a gente receber o diagnóstico médico, você vai morrer? Deve ser algo difícil, né? A gente passou com a mãe, estava no consultório quando a doutora falou, é algo muito difícil de se ouvir. Quando a gente recebe uma notícia de uma pessoa que a gente ama. E aí, Moisés simplesmente continuou servindo. Ele falou: você vai morrer, mas vai lá e chama o Josué para vir aqui. E pode se apresentar aqui na tenda. E como a gente reage diante das situações da vida que chegam até nós? E aí eu ficava mais assim, extasiada de olhar assim e falar: cara, esse cara serviu 40 anos, andando naquele deserto. Ele não pediu por aquilo. Ele estava lá, quietinho, cuidando das ovelhas dele, com a mulher dele. Deus foi lá, chamou a atenção dele, chamou ele para servir. 40 anos cuidando de um povo teimoso e rebelde, que em toda oportunidade atazanava a vida do Moisés. Com o propósito de que um dia vocês vão chegar na terra que emana leite e mel, na Canaã. E aí, em um desses dias, o povo estava atazanando Moisés e atazanando Arão. E eles queriam água. E aí Moisés foi lá falar com o Senhor: manda água para esse povo. Esse povo não me deixa em paz. E ele está virado. Ele está virado. Sabe quando aquelas pessoas ficam só enchendo o saco? Você faz, e nada está bom, e fica lá. Hein? E ele está virado. E aí Deus falou: vai lá na pedra, lá em Meribá. Você vai tocar na pedra. E quando você tocar na pedra, essa pedra vai jorrar água para vocês beberem. E ele foi obedecer a Deus bravo. Vocês já obedeceram a Deus bravo? Eu já. Já obedeci brava. Quer ver? Tipo, vai lavar a louça, fulano. Vai assim, tá. Vai arrumar a cama. Vai perdoar o fulano. Oh, Deus. Ai. Ele foi bravo, obedeceu o Senhor. E quando ele chegou na pedra, ele não tocou na pedra. Ele bateu, ele deu uma cajadada. E aquilo feriu o Senhor. Porque o Senhor tinha dito que Ele mesmo, que a presença dEle estaria ali naquela pedra. Então, porque ele estava irado, porque ele estava bravo, porque ele tinha até a razão dele, é entendível. Mas ele colocou a ira dele à frente de Deus, à frente da importância da presença de Deus naquele lugar. E por causa disso, mesmo servindo 40 anos, Deus falou: você não vai conhecer Canaã. Você vai subir no alto do monte, você vai olhar, mas você não vai entrar nela. E o que ele fez? Ele se revoltou? Ele falou: Deus, mas eu tenho te servido por 40 anos. Eu tenho feito tudo o que tu me pedes. Eu deixei a minha esposa, eu deixei os meus filhos para ficar andando nesse deserto. E agora, o Senhor não vai me deixar entrar na terra pelo propósito que eu caminhei uma vida. Não. Ele obedeceu, sem questionar, sem brigar, sem se revoltar com Deus, porque ele reconheceu: quem sou eu? E muitas vezes nós questionamos Deus, e nos revoltamos e nos rebelamos contra Deus,
E tudo bem, Deus é Pai, tem momentos que tem as perguntas que a gente realmente tem que fazer, assim como os nossos filhos fazem perguntas para nós. Mas em nenhum momento nós temos o direito ou a liberdade de questionar a autoridade e a soberania de Deus sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias. Amém? Outra pessoa que também teve a melhor das boas intenções, e eu ministrei recentemente aqui sobre isso, mas não deu a devida reverência à presença de Deus, e era um homem conhecido segundo o coração de Deus, foi Davi, no episódio que ele queria trazer de volta a Arca da Aliança. Ele tinha a melhor das intenções, ele mandou preparar um carro novo, de bois. Devia ser os boi mais lindos que tinha, sabe, aqueles Nelore bonito, de exposição, branco, lindo, que a gente olha e enche o olho e fala, nossa, devia ser os mais lindos. Mas não era daquela forma que o Senhor tinha dito que era para ser feito. A presença do Senhor não estava sendo honrada da maneira que deveria ser. E isso custou a vida de um dos seus oficiais. E agora, igreja, eu quero que cada um de nós pergunte a si mesmo, como está a nossa reverência, a nossa honra em relação à presença do Senhor. No Antigo Testamento, se fala muito no livro ali de Êxodo, de Deuteronômio, no livro de Josué, sobre como eles faziam, sobre como eles se separavam, eles faziam rituais para se preparar, para se purificar, para estar na presença do Senhor. Os sacerdotes tinham vestes especiais. Os judeus tinham medo de pronunciar. Eu escutei a Thalita Pereira falando isso essa semana, sobre o Yahvé, que ele é a junção das consoantes, que é o som do nome de Deus, porque eles tinham medo, receio, temor de pronunciar o nome de Deus, de tanto adoração que eles tinham, que eles têm. Mas hoje, como está a nossa adoração? A nossa reverência à presença de Deus? Muito me entristece. A gente gosta muito, muito, muito de ouvir os louvores aqui, não é mesmo? A gente ama ouvir os louvores. Mayra, que hora que Osmar vem para a igreja? 4:30. O louvor está aqui. Meia hora de oração. Ensaio até 6:30. Não só o Osmar, todo o grupo, né? Eu perguntei para... eles saíram agora, eu estava falando mal de vocês. Existe... a Indy está ali, né? O que você não estava na escala. 4:30, né? 4 horas, 4:30, meia hora de oração. E a gente gosta de ouvir. O nosso culto não começa às 7 horas, amados. Nosso culto começa a partir do momento que já tem gente aqui montando os cabos. Que tem gente aqui de joelho dobrado, 4:00 da tarde, que depois vai ensaiar. Nosso culto não começa às 7 horas, ele já começa às 6:30, quando a igreja tem a oportunidade das 6:30 às 7 estar aqui em oração. E sabe o que a gente tem visto? A gente tem visto uma igreja vazia. Vazia. Cada um sabe da sua realidade. Cada um sabe do que dá e o que não dá. Mas será mesmo que, às vezes, um domingo por mês não dá para chegar às 6:30, ajoelhar aqui de joelhos e adorar o Senhor? E interceder pelo culto, pelos irmãos? E, às vezes, ainda quando tem mais gente na igreja, e a gente está de joelho orando,
a gente às vezes não consegue se concentrar de conversa paralela que está tendo. E ainda quando tem gente da igreja, tem muitas e muitas e muitas pessoas que estão sentadas totalmente, parece que nem está tendo oração. Eu me lembro quando eu era criança e a gente ia em uma denominação religiosa na igreja católica, e a mãe me ensinava, o lugar, quando você entrar lá, é um lugar santo. Entrar silêncio. Vai dobrar o joelho e vai orar pelo menos 15 minutos, e terminou a oração, é sentado no banco e bico fechado. É ou não era? Para quem era? Era, né? Era. Nós temos ensinado às nossas crianças que aqui é um lugar santo, que o Espaço Kids é um lugar santo, é uma embaixada do reino, que não é só uma salinha que eles vão ficar lá, é culto. As crianças ficam lá e é culto que está acontecendo, não é para entreter, é um culto de adoração a Deus das nossas crianças. Quantas horas de preparação do material que vai ser colocado, que vai ser exposto, das palavras que estão sendo ministradas. E, infelizmente, muitas vezes é só ali que as crianças vão receber alguma coisa da palavra, porque em casa não tem nada. Nem vem nada, nem vê um pai e a mãe fazendo nada. Não vê o pai e a mãe pegando uma Bíblia e lendo. Não escuta um louvor em casa. No livro de Isaías, depois da morte de Josias, diz que Isaías foi levado e tinha os anjos. E os anjos tinham 6 asas, e com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam, e eles cantavam a todo tempo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 porque a todo tempo o Senhor está no trono, e eles ficam olhando e vendo o Senhor gerindo o mundo, gerindo as pessoas, e vendo as coisas, e eles não conseguem fazer outra coisa, a não ser falar, Santo, Santo, Santo. Nós estamos falando santo, 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 a não ser só aqui quando tem um louvor. Poucas pessoas, a gente sabe que tem gente que está doente, que tem gente que está viajando, mas tantas cadeiras vazias, sabe, me entristece o coração. Gente, nós temos os nossos devocionais de manhã das mulheres, de segunda a sexta-feira, das 6 às 6:30. No nosso grupo de mulheres, e vocês sabem que eu não fico xaropeando na orelha de vocês lá no grupo das mulheres. Eu não fico. Mas hoje eu vou falar. No nosso grupo de mulheres, vocês podem olhar, e esses dias eu olhei, a gente tem mais de 70 mulheres lá. Sabe qual que é a média que a gente tem? E glórias a Deus pelas nossas valentes. Nós temos uma média de 13 a 14 mulheres que participam do devocional. E louvado seja Deus. E eu sou obrigada a participar todo dia. Não, amados, tem semana que eu também não participo todo dia. Uma vez na semana. Faça um compromisso com o Senhor uma vez na semana. Aos homens, é uma luta para o meu abençoado marido conseguir alguém para levar uma palavra. No sábado, um sábado por mês. É uma luta. Gente, será que Deus não tem feito nada na nossa vida que a gente não pode falar? Eu quero testemunhar o que Deus está fazendo na minha vida. Ou o que Deus fez na minha vida. Falar o quanto Ele é maravilhoso. Como tem sido a nossa primeira hora do nosso dia? A primeira hora. 5 minutos para dobrar o nosso joelho e saber que se a gente está vivo, está respirando e está tudo funcionando, é porque Ele está permitindo.
hora, gente. Não precisa ficar lá 1 hora. Eu sei que às vezes não dá. Eu sei. E aí, às vezes, tem gente que deve estar pensando assim, mas para você é fácil, você não trabalha fora. Cada vez que a minha família vem para Cafelândia, a gente anda 70 quilômetros. 35 para ir, 35 para voltar. A gente vem uma média de 4 a 5 vezes por semana para cá à noite, fora os dias que o Hermes vem durante o dia fazer as questões ali da construção. E eu não consigo estar em tudo. Eu queria muito vir na quinta, eu não consigo. Não consigo. Ainda. Estou falando isso para me engrandecer? Não. Eu estou falando isso porque nós, como igreja, a gente precisa se posicionar, porque senão a gente não vai dar conta do que está vindo. Porque hoje não nos foi pedido ainda que a gente desse o nosso sangue por Jesus. A gente tem tanta oportunidade, gente. Essa palestra aqui abençoada, aí as pessoas chegam e falam, eu estou com problema nisso, eu estou com problema naquilo, eu preciso de ajuda disso. Aí a gente pega e fala, nós somos parceiros da EAV, vai abrir curso, tem curso agora. Tem curso de filho, tem curso de mulher, tem curso de finança, tem curso de tudo quanto é coisa, tem palestra. Não tem ninguém que quer, parece. Tem seminário. Tem tanta oportunidade, tem tanta. E parece que, não sei. E parece ainda que quando as coisas estão bem, está tudo difícil, tudo ruim, aí a gente corre para Deus. Corre. E está na igreja, e está na oração, e está em tudo. E aí, quando Deus abençoa. O que Deus falou aqui para Moisés que ia acontecer quando o povo entrasse na Canaã? Que eles iam se desviar. Que de novo eles iam deixar Deus. Que de novo eles iam buscar outros deuses, buscar outras coisas, buscar se satisfazer em outras coisas. E muitas vezes é assim que a gente está fazendo. O negócio aperta, corre para Deus. Vem a bênção. Que Deus? Quem que é Deus? E isso aconteceu no Antigo Testamento. Isso aconteceu no Novo. Lucas 14. Do 15 em diante. A parábola da grande ceia. Lucas 14, do 15 em diante. Ao ouvir tais palavras, uns dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Esse é o convencido, como o pastor Fernando orou. Como que é? Convencido e convertido, né? Esse é o convencido. Deus é bom. A igreja é uma bênção. Esse é o convencido. É bom. É bom. Não é ruim, não. O ambiente é gostoso. As pessoas são acolhedoras. Eu vou lá, alguém vai me ajudar. É bom. E Jesus respondeu assim, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Repita comigo, desculpas. O primeiro disse, eu comprei um campo e preciso vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse, eu casei-me, por isso eu não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa,
para as ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o Senhor me mandou, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. O Senhor quer a casa dele cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Nós estamos sendo convidados constantemente pelo Senhor. Nós estamos sendo convidados a orar. Quantas famílias que estão na igreja agora, pastor? 80, 100? Mais de 70. Quem aqui já ouviu que tem a sala de oração? Sabe quantas horas que a gente tem conseguido fazer na sala de oração? 14. 15. É 70 famílias, gente. É 70 famílias. É 70 famílias. Muitos são convidados. E muitos dão desculpas. Você tem dado desculpas para o Senhor? Ou nem tem se dado ao trabalho mais de dar desculpa? Muitos preferiram os seus interesses e não o convite do rei. Os nossos interesses. Hebreus 12, do 5 em diante. E sabe o que é mais bonito disso tudo, dessa palavra que a gente recebeu hoje? É isso aqui, ó. Do 5 em diante. No 4, na verdade. A disciplina de Deus é para o nosso bem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, que foi o que eu falei antes. Não como irmãos nossos que estão por aí sendo mortos. A gente tem total liberdade. Total liberdade para vir a hora que a gente quiser, para postar o que a gente quiser na nossa rede social. Mas o levante já começou. Vocês viram essa semana que uma procuradora do Ministério Público, e eu acho que ela é senadora, não vou falar o nome porque, né? Se levantaram com projetos para que padres e pastores não pudessem mais falar livremente da palavra, e se algo na palavra fosse falado que pudesse ser considerado machismo, ou todos os outros ismos, poderiam ser processados e presos. E a bancada evangélica e católica se uniu e barrou o projeto, glórias a Deus. Mas já está chegando. Está chegando, está se aproximando. 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, Deus está falando conosco, amados. Esquece que sou eu que estou falando aqui. E ouve o que o Senhor está falando com você. Ele está falando aqui, ó, filho meu, Ele está te chamando de filho, Ele está me chamando de filha. Não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama. E Ele castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos
E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Osmar não está ali. O pai só dava uma olhada. Não precisava de mais. Só uma olhada. E da mesma forma que nós vemos hoje filhos desrespeitando pais, nós vemos pessoas que se dizem filhas de Deus desrespeitando Deus. Quem aqui já investiu amor, já investiu tempo, já cuidou de uma pessoa? Sabe, você foi atrás, você deu amor, você deu carinho, você fez de tudo por aquela pessoa e ela, de repente, virou as costas para você. Dói, não dói? Dói. Só que a gente faz isso com Deus sem nem se preocupar. Ele amou tanto a gente que ele não poupou nem o filho dele. O que a gente tem segurado? Que a gente acha que é mais importante do que a gente passar tempo com o Senhor, do que a gente servir Ele, do que a gente se preocupar com as coisas que são importantes para Ele, de ajudar no reino para que o nome dele seja propagado, assim como tiveram pessoas que vieram. Esses dias eu comentava, pastor Carlos, será que aquela pessoa que ministrou para o pastor aquele dia, lá no meio da rua, né? Lá em Palmeira, foi Palmeira, né? Lá, aquela primeira pessoa que falou para o pastor lá, no Rio Grande ainda. Será que hoje, se ele pudesse ver a semente que ele plantou em uma pessoa, o que a gente está fazendo para que o nome do nosso Senhor alcance mais pessoas, assim como alguém um dia chegou para nós, lá na nossa casa. A gente teve o seminário de dons e é uma bênção. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque, então o meu ministério é o ensino, então agora eu só vou ficar no ensino. Eu não posso servir numa recepção, pegar uma cadeira e colocar no lugar. Eu não posso juntar um copo que está no chão. Eu não posso ir lavar um banheiro se estiver sujo. Igreja. E o Senhor ainda assim nos ama, e é por isso que Ele está trazendo essa palavra. Pois ele, o 11, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Talvez hoje você queria chegar aqui, receber uma palavra e falar, você é lindo, maravilhoso, você é capaz, e você é mais que vencedor. Porém, mais tarde, ela produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Porque a gente tem uma ideia muito errada na igreja, de maneira geral, que palavra boa é aquela palavra que as pessoas choram e se acabam e vêm aqui na frente. E é uma bênção, amados. Muitas vezes eu já vim aqui e me derramei. Mas a palavra, ela é boa mesmo. Toda palavra é boa porque ela é do Senhor, mas ela é boa mesmo quando ela produz fruto de arrependimento no nosso coração. Quando a gente entende o negócio e a gente fala, a partir de hoje, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais ser assim. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. A igreja está com os seus joelhos vacilantes. Algumas pessoas estão sustentando, mas nós, como corpo de Cristo, precisamos nos unir, joelho com joelho, nos fortalecer. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado.
Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão. Eu já estou encerrando, amados. A gente que é pai e mãe, a gente quer que os nossos filhos deem certo. Né? A gente quer, eu falava essa semana com uma tia do Hermes, e ela contando que a menina dela casou e está trabalhando, e o marido dela trabalhando, e daí ele não almoça em casa, e ela fazendo as marmitinhas e mostrando, né, que daí ela fazia a marmitinha para ele levar, para comer uma comida caseira no serviço. E aí eu falando com ela, né, eu falei, eu acho que a maior alegria da vida da pessoa é quando a gente cria os filhos e a gente vê que eles deu certo. Assim é o Senhor conosco. Quanto mais o Senhor olha para nós, e por mais que Ele veja a gente às vezes caindo, tropeçando, trupicando, vê a gente levantando de novo e continuando, não desistindo, perseverando em buscar fazer o que é certo. Onde estão os nossos olhos, amados? Onde estão os nossos olhos? O que a gente tem feito com os dias que o Senhor tem nos dado? A gente só fica falando, já está na metade do ano, já passou da metade do ano, chegou segunda-feira, chegou domingo, chegou segunda-feira, chegou domingo de novo. Mas o que a gente está fazendo? Porque hoje o diabo ele não quer nem tirar você da igreja, ele só quer deixar você distraído. E eu distraída. Até com as coisas dentro da igreja, porque daí às vezes a gente está trabalhando para Deus sem Deus, porque a gente não tem comunhão com Ele, que a gente não ora mais. Que a gente não troque a presença de Deus por coisas. Por coisas. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor quer um compromisso comigo e com cada um de nós que estamos aqui, a começar. Cada um de nós. Todo mundo vai ter que renunciar de alguma coisa para servir a Deus. Na verdade, muitas coisas. Jesus só teve que renunciar da vida dele só. Só teve que sair do céu, descer aqui. O que você está disposto, o que eu estou disposta a renunciar, abrir mão, para servir a Deus mais, para me comprometer mais com o reino? Porque hoje, amados, infelizmente, a impressão que dá é que a igreja virou meio que um clube, sabe? Eu vou lá e tem um louvor legal, e é um ambiente gostoso, e eu me sinto bem. Tem alguns que nem se sentem bem na igreja. E eu vou lá, e a gente se esquece que o nome do culto é culto de adoração é para Ele. É a gente tirar 1h30, 2 horas da nossa semana, do primeiro dia da semana, para adorar o nome dEle, para falar, Tu és santo, santo, santo. Porque se Ele não fizesse mais nada na nossa vida, Ele já fez tudo que Ele precisava. Ele já morreu numa cruz por nós, mas parece que não é suficiente. Parece que nunca é suficiente, amados. E realmente, se essa palavra queimou no seu coração, como ela está queimando no meu, desde o começo do ano o Senhor tem falado comigo. Desde o dia que eu fui escalada para os 12 dias de clamor que eu ministrei sobre Isaías. O Senhor tem falado comigo a respeito disso. Para mim colocar a minha casa em ordem, eu tenho clamado, Senhor, eu quero que a minha casa seja igual a Obed-Edom. Sabe aonde a arca ficou quando Davi? Sabe, eu tenho falado. Porque a arca ficou 20 e poucos anos lá na casa de outra pessoa e não aconteceu nada lá. Nada.
Assim como tem crente que faz 20 e poucos anos que está dentro da igreja e não está acontecendo nada. 10 anos, 5 anos. E tem um que fica 3 meses e a gente vê o rio jorrando de água viva da pessoa. E eu realmente tenho clamado, Senhor, eu quero que a minha casa seja igual a Obed-edom, me ajuda a colocar isso aqui em ordem. Porque eu sei que tem um monte de coisa que não está, me ajuda. E o Senhor começou a mexer nas estruturas. Oh, que processo doloroso, mas tem valido a pena. E se assim como isso tem queimado em mim, se você quer isso para a sua casa, para a sua vida, a gente vai ter um louvor agora e eu peço que você se coloque de pé, a gente vai abaixar.